Talvez eu possa minimamente delinear um pouco o meu percurso, né, de onde partiu esse processo que eu trabalho hoje, com que base eu estou trabalhando e o que me interessa, na verdade, fazer e trocar, sobretudo, com experiências que são muito mais vivências, trocas que vão se constituindo. E mesmo que a distância, obviamente, o trabalho de Cidade Invertida reverbera em Belém e, enfim, Fotoativa reverbera aqui em São Paulo e em outras tantas localidades por onde a gente passa. Só para situar um pouquinho a minha trajetória dita profissional, enfim, mais como experiência humana, é porque eu sou do interior de São Paulo, né, nascido em Registro, e eu vou mostrar aqui uma sequência de 3 imagens, que é um pouco a paisagem pelo qual eu passava ao me deslocar para a escola a partir da minha casa, 6 quilômetros todos os dias a partir dos 5 anos e meio de idade, durante 4 anos. Bom, eu estou pontuando esse momento porque eu percebo o quanto essa vivência, esse lugar da infância teve importância na minha vida, nas minhas decisões posteriores. Eu entendo que as fichas nossas sempre levam um tempo próprio de cada um para cair. Então tem coisas que depois de 10, 20 anos é que você vai entender, não que tivesse que entender, mas o que aquilo na verdade significou para cada um da gente. Quer dizer, cada um tem sua própria história, portanto esses tempos são muito variados, pode ser no dia seguinte, pode ser no ato, ou pode ser daqui a 10 anos ou nunca. Esse painel, esse quadro é emblemático na minha vida porque ele estava na sala da minha casa e era uma referência sempre importante que minha mãe falava que, enfim, na vida é isso, na vida é caminhar e estudar. Então, tudo que possa se fazer, que sirva como estudo, está valendo, né? Enfim, esse personagem que é o Ninomiya Kinji, é famoso, né? Esse personagem, se vocês procurarem na internet, vão encontrar. Ele, inclusive, é uma estatuazinha que está na escola e tal, como exemplo de estudo, de dedicação ao estudo, né? Não vou me alongar muito nisso, mas eu acho que é interessante, se for... Quer dizer, eu fui saber um pouco mais sobre a história dele muito tempo depois. Eu já estava, na verdade, fotógrafo, praticante no caso, né, porque eu sou formado em engenharia pela Unicamp, mas eu derivei para a fotografia, talvez não, com certeza, por conta desses ensinamentos, dessas cutucadas que eu recebi ao longo da minha vida, dizendo que, bom, na verdade, o importante é ser alguém no sentido de ser comum, ser com o outro, ser sempre... no sentido de não necessariamente ser famoso e rico, porque isso, se você não tem conteúdo, não vale, né? Então, de uma maneira ou de outra, isso incidiu na minha decisão de deixar a engenharia pela fotografia. Em 77, 78, eu estava na França, ainda como engenheiro formado, e eu ganhei uma bolsa para fazer o doutorado na França, mas que confesso que não foi o doutorado que me atraiu, mas a experiência de ir a um outro país e passar uma temporada, mesmo que fosse curta, porque o contrato, digamos assim, da bolsa era que eu teria que, enfim, ter uma base mínima de conhecimento da língua, que eu não tinha, inclusive, naquele tempo. Enfim, me matriculei rapidamente num curso de francês para poder falar minimamente e me entender por lá, e que se eu não alcançasse o nível necessário, eu seria deportado, enfim. Quer dizer, eu tinha que comprar passagem de ida, mas a volta estava garantida. Falei, bom, 3 meses pelo menos eu vou passar na Europa. Acabei ficando 3 anos e meio, enrolando, não fiz o doutorado, mas voltei com a intenção de ser fotógrafo e viver de fotografia. Falando francês também um pouco. Então, e a fotografia, na verdade, surge não como uma opção de carreira, mas como uma válvula. Naquele momento foi uma válvula de escape, uma via para mim poder falar comigo e com o mundo, né? Eu entendi, quer dizer, eu acabei, assim, me aproximando da fotografia mais como uma prática de registro das minhas viagens, como qualquer viajante, como qualquer turista, enfim, faz os registros também com fotografia, regra geral. E eu fui perceber nesse apanhado que eu ia fazendo que não era uma fotografia puramente de registros, porque eu passei aqui e acolá.
né? Havia uma intenção de fazer o registro do que me inquietava no mundo. Isso foi o estopim de um processo que, né, encadeou-se com oportunidades muito valiosas de ter um laboratório na residência universitária, de ter sido acolhido por esse grupo de pessoas que me iniciaram com algumas coisas de laboratório, de revelar, enfim, essas coisas, que acabou sendo fatal, né? Foi uma coisa meio que, assim, fulminante, e claro que eu continuei fazendo de conta que eu era bolsista de engenharia para poder manter a minha sobrevivência, e me dediquei intensamente à prática da fotografia nesse sentido de ser algo que tinha muito mais a ver comigo, enquanto fazer, né? E aí voltei ao Brasil em 80 e até então eu sempre vivi em São Paulo, tinha viajado uma vez somente ao Nordeste, na verdade foi ao Piauí, que também marcou um tanto essa viagem, foi em 73, 74, se me falha a memória, e que me deu um primeiro sinal de que o Brasil não era só aqui, em São Paulo, que tinha alguma coisa que eu tinha que ir buscar. Mas isso ficou guardado, depositado como algo assim meio esquecido, né? Só que na minha estada na França, eu fui constatar que definitivamente eu não conhecia o Brasil, em relação não somente à geografia, mas sobretudo à cultura, enfim, os aspectos que estão relacionados com o homem e o meio ambiente. Então eu decidi que na minha volta eu deveria aproveitar a oportunidade de que eu não tinha muitos laços assim do cotidiano com ninguém aqui, inclusive com a minha família, e que eu deveria aproveitar a deixa para ir para outro lugar que não fosse São Paulo e tal. E a oportunidade surgiu para ir para Belém, não foi uma escolha a priori. Eu fui para lá com a intenção de passar 3 anos que eu achava que era um tempo ideal para se estar no lugar e conhecer um pouco esse lugar, né? Ter a coisa dos ciclos, o ano que se passa, as festas, o clima e tudo mais, que seria o ideal e tal. E lá estou eu, já se vão 35 anos, né? Então, claro que esse envolvimento com a fotografia e tudo que decorreu desse processo com a fotografia foi também determinante para que eu ficasse lá, né? Eu comecei, quando eu fui para lá, na verdade, enfim, eu fui meio que sem saber o que seria essa vida de fotógrafo, porque eu não tinha a minha noção do que seria praticar, enfim, trabalhar com fotografia no Brasil, a não ser pelas leituras, pelas referências que eu tinha, desde o tempo que ainda estava na França. E eu acho que tudo aconteceu na hora e no tempo e no lugar certo, porque eu cheguei no momento que as agências, né, aqui no Brasil, era Ágil, F4, Focontato, enfim, algumas agências seguiam um pouco a linha de fotógrafos no exterior, na Europa, notadamente, das agências, das cooperativas de fotógrafos independentes, que buscavam uma linha de atuação mais politicamente correta, digamos assim, não ficar atrelada às grandes corporações da comunicação, né, que hoje a coisa está bem mais aflorada, no sentido de que realmente não dá para suportar uma coisa que, em termos de informação, seja veiculada por canais devidamente monitorados e tratados para que a gente continue ignorante daquilo que está acontecendo no mundo ao redor. Então, eu fui para Belém, me aproximei dos grupos, né, de pessoas que atuavam nos movimentos sociais, movimentos políticos, na área cultural, e acabei atuando de maneira mais autônoma e independente, não porque eu queria, porque não tinha emprego. Enfim, houve uma promessa de que eu poderia trabalhar no jornal, por sorte não fui aceito. O que me levou a atuar naquele momento pelo jornal Resistência, que era um órgão de imprensa da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, que era a frente, né, de todas as organizações sociais, como tinha movimentos populares e sindicatos, se alinhavam, né, digamos, se colocava debaixo das asas dessa entidade, que era o lugar onde todos se dirigiam para lutar pelos direitos nossos direitos, né, cidadãos de manifestação, de discussão e tudo mais, né? E aí trabalhar com esse jornal foi bastante
importante na minha formação, porque eu não estudei, não sou da área de jornalismo nem nada, nessa prática mais de compromissos, né, que o cidadão deve ter também no exercício da sua profissão na medida do possível, né, porque o meu afastamento da engenharia se fez porque me angustiava muito uma perspectiva de atuação na sociedade sem uma coisa que tivesse sentido para mim, fizesse sentido para mim, né? Porque por conta dessa formação, dessa insistência dos meus pais, sobretudo da minha mãe, eu sempre buscava, assim, não porque ela diz, mas para mim fazia sentido buscar sentido nas coisas que eu ia fazer, né? A escolha de fazer engenharia se deu porque dentro dos vieses mais evidentes de escolha de profissão, né? Ser médico, ser engenheiro, ser advogado, quer dizer, aquelas que têm melhor perspectiva no mercado. Mas o que é estar no mercado? O que é estar no hall das profissões? Não me causava muito, sabe, assim, eu quero fazer isso, não sei o que eu quero fazer. Eu quero fazer uma coisa que faça sentido para mim, que eu me sinta um humano, uma pessoa na sociedade. Foi nesse momento, também se deu, quando falei das agências, porque imediatamente, acho que 80, 81, 80, eu já estava aqui em São Paulo, sabendo da F4, bati lá na porta, estava o Juca, o Anaír, toda essa galera que abriu uma frente importante nesse sentido e que me acolheram também, e sabendo que eu estava lá em Belém, falou assim, você quer ser colaborador? Vamos lá. Então, pronto, aí acabei virando também colaborador e aprendi muito, muito com eles. E aí tá, a Regina Alvarez, porque Regina Alvarez é uma fotógrafa que já é falecida, né? Ela faleceu em 2007, no ano que a Cidade Invertida estava nascendo, é isso? É. E ela esteve em Belém por uma itinerância de um projeto da Funarte, naquele tempo já tinha no núcleo de fotografia da Funarte, que virou Instituto Nacional de Fotografia, que foi extinta posteriormente, acho que no governo Collor, ou antes disso, não me lembro mais exatamente, que infelizmente aconteceu isso. E por que a Regina Alvarez? Porque a Regina Alvarez esteve em Belém exatamente quando eu tinha iniciado essa coisa da troca, da construção, enfim, de ter sido convidada a ministrar oficinas de fotografia, cursos de fotografia por uma organização, né, era um coletivo de artistas, educadores, que chamava-se Agir, né? E eu aceitei o desafio, fui lá ministrar um curso e foi também uma experiência que marcou a minha vida, porque a partir daí achei que ali era o lugar onde podia se construir um caminho para pensar a fotografia mais amplamente, que não fosse meramente essa coisa meramente sem desprezo, sem depreciar obviamente aquela pessoa que está lá na profissão e está muito bem, né, representado e fazendo seu trabalho corretamente. É que eu, na verdade, tinha essa inquietação, essa ansiedade de ir além da prática fotográfica no sentido de uma produção, né, apesar de estar bastante envolvido com isso, mas me agradava muito essa continuidade do processo de construção do meu conhecimento a partir das trocas, das experiências compartilhadas. E aí, isso foi em 81 para 82, a Regina passa por lá em 83, ministrando uma oficina que era chamada Oficina de Fotografia em Câmera, que nada mais era do que a fotografia pinhole e os processos de construção de imagem por processos didáticos, como fotograma, enfim, né? Enfim, processos que são mais, digamos, artesanais. Acabei abraçando esta prática da pinhole e num projeto que uma entidade, uma organização chamada era Filmoteca do Pará, tinha os projetos educativos com imagem em escolas. E aí eu fui, enfim, me ofereci a estar lá e a gente acabou elaborando um projeto para fazer esse momento numa escola da periferia de Belém, né? Ainda com as pinholezinhas feitas de caixa, de papelão, de lata, essas coisas e tal. E aí, claro, a câmera obscura surge como um elemento de passagem para explicar um pouco, ou pelo menos que as pessoas pudessem visualizar como é que a imagem se constitui a partir da própria natureza da luz e tal.
Vou dar uns saltos aqui, mas de qualquer maneira, enfim, eu queria, na verdade, conversar depois com vocês, só para fazer uma passagem na linha do tempo, né? Como é que as coisas foram se dando. Aí essa relação com a luz vai ganhando corpo, porque, enfim, eu começo a pensar que imagem, fotografia, dispositivo que captura a luz e tal, mas comecei a pensar muito de que eu não poderia ficar só na imagem resultante dos dispositivos de captura de imagem. Por conta de estar trabalhando com um público bastante eclético, bastante diverso, né, em termos de experiência, de conhecimento, enfim, e que não poderia estar explicando esse fenômeno da formação da imagem ou da visualização da imagem na câmara escura a partir de uma base científica como a física, por exemplo. Primeiro porque, claro, as crianças ainda não tinham essa base, e mesmo alguns adultos, mesmo que tenham estudado, por ter sido um estudo muito frio, muito distante, muito dentro daquilo que é a formulação que a ciência nos apresenta, né, nunca viram, nunca experimentaram essa questão da trajetória dos raios, como é que a imagem pode aparecer dentro de um espaço como o da câmara escura e tal. Então, essas dinâmicas, algumas delas que eu apresento aqui, tinham essa intenção de, se não explicar de maneira com a concretude da ciência, pelo menos insinuar que por ali tinha coisa, né? Porque aquela história que eu falei, que a ficha cai, é porque eu entendo que algumas coisas você deve, na medida possível, apresentá-las, mas não de maneira assim precisa para o entendimento dentro de uma lógica, dentro do cognitivo, assim. Acho que as coisas acontecem e vocês vão ligando, a gente vai ligando as coisas. Ah, aquilo tem a ver com isso, ou sei lá. Mostrar é uma coisa, fazer as coisas acontecerem é outra, como experiência. Então, na verdade, surge porque ao tentar modelar alguma coisa para mostrar como é que a câmara escura podia ser feita, não a partir de caixas de papelão, né, coletadas em supermercado e tal, mas a partir de algum objeto, eu fiz um tubo de cartolina e mostrei, olha, aqui a gente pode fechar e tal, e surgiu a ideia de fazer esse dispositivo a partir de um processo que as pessoas pudessem fazê-lo. Essas atividades que eu desenvolvo não têm um propósito de ensino de fotografia, por mais que se constituam a base importante para o conhecimento do processo fotográfico, é muito mais, como diria eu assim, um pretexto para a gente estar junto fazendo coisas, descobrindo coisas, né? Eu acho que a potência maior está nessa experimentação das coisas que estão próximas da gente e que podem ser acessíveis a todo mundo. E o fato de ter eliminado régua e lápis já deu um ganho enorme, porque é menos coisa para se pensar, menos gasto e menos problema para disputar quando só tem 2 réguas para 10 pessoas. Foi muito tenso, foi muito difícil, porque, assim, o resultado, chegou o seu resultado, as pessoas, as crianças, os jovens saíram muito felizes no fim das contas, porque todos tinham conseguido obter imagens bem legais e tal. Ou rolou uma exposição no centro da cidade e tal, a televisão veio, entrevistaram eles, sentiram o máximo e foram embora. Mas quando eles foram embora muito felizes numa Kombi, me lembro muito que eles fizeram um tchauzinho e tal, e muito felizes, e eu fiquei muito assim, down, tipo assim, pô, mas tem alguma coisa que não está legal nessa história, porque primeiro que foi difícil fazer câmeras uma a uma, né, nos formatos distintos, com tamanhos diferentes de papel, banheiras grandes, muita química, muito papel gasto, e que, enfim, no fim das contas, a satisfação estava nessas pessoas, porque tinha se obtido um resultado. Mas que conhecimento que eles adquiriram do processo fotográfico? Não sei. Saber que uma caixa pode se transformar numa câmera, tudo bem, ótimo, mas a relação que se estabelece nesse fazer de registrar a imagem, né, a partir do referente luz, o que você pode concluir dessa experiência? Então eu resolvi que poderia usar um padrão único, um tipo de câmera de um tamanho único, né? E foi também uma outra experiência incrível, porque a primeira rodada de captura de
de imagens com isso, as pessoas, por terem tudo o mesmo tamanho da banheira, não havia disputa do espaço da banheira, e conversava sobre tempos, né, de exposição que cada um deu. Então, ali, na primeira rodada, eles já tinham criado uma base referencial que lhes permitia, entre eles mesmos, discutir porque que o tempo foi na sombra, foi na luz, ficou nublado, choveu, enfim, ali se resolvia aquilo que me parecia importante que se resolvesse, né? Esse foi um momento também interessante porque, paralelamente, eu continuei também experimentando outros formatos, outras situações e outras questões relacionadas com o mundo das imagens, como é que as imagens chegam aos nossos olhos, o que implica, o que isso significa para nós todos nessa sociedade, né, impregnada, enfim, pelas tecnologias que avançam, que melhoram e tal. Então, nesse Laboratório das Artes, que fui convidado a ocupar, eu comecei a trabalhar os vários tipos de câmeras a partir de dispositivos de desmonte, né, de reutilização ou de deslocamento daquilo que poderia ser o uso normal desses aparatos. No caso aí vocês estão vendo aí monitores de computador, no tempo que ainda eram caixas, hoje em dia não se faz mais isso, mas eram esses monitores enormes e TVs no caso. Aí uma instalação, na verdade, que se tornou. E aí são as câmeras por dentro, né, na verdade, as imagens estão projetadas. E nessa de cima da TV, na verdade, ela tem mais de uma lentes que desfocam. Aí tinha essa brincadeira também de, né, a coisa meio bélica, então, assim, não a guerra e tal, que eu brinquei um pouco com essa história do on, né, do que está no ar, do que está esse on que aparece no aí, na verdade, é uma coisa que está fora tá num vidro que está numa janela, né, que entrava nessa cena. E também tem aqui mais de uma imagem, algumas desfocadas, porque eu usei lentes que não davam foco nesse plano. Então, dando a sensação de tridimensionalidade ou de espaços maiores do que realmente era. Então, era um laboratório de experimentação, pura experimentação de dispositivos, de construção de dispositivos. Inclusive com essa que aí já vai um pouco em direção a um desejo de criar um objeto, uma câmera obscura que estivesse mais próximo ao nosso dispositivo óptico, né, do globo ocular. Então, tinha esse desejo de fazer uma câmera. Aí esse objeto aí, na verdade, é a cuia. Então aqui, na verdade, como em muitas ilustrações de livros de fotografia aparece, né, câmera-olho, né? Então essa relação, essa busca de ter um objeto que nos propiciasse ver como é que o olho funciona, né? Encontra nesse objeto, nessa fruta que é a cuia, né, um objeto apropriado, ideal, mas como resolver isso, né? Foi a ideia de fazer essa câmera. Como despolido a área de projeção, eu usei esses discos. Hoje em dia isso está em extinção também, é um CD ou DVD, enfim, que passava lixa para ficar um despolido, e aí na parte frontal a lente era ajustada para que o foco se produzisse no plano, enfim, tinha todo um cálculo, assim, uma experimentação de lentes, né, de lupa, assim, para que a imagem, numa distância média, né, não tinha movimento de focalização, mas para distâncias médias ela dava o foco exatamente no plano do CD, no caso. E nessa instalação tinha tudo, porque a gente levava lá coisas lá e ficava, porque era uma coisa que não era só minha, era uma oficina que a gente ficava lá brincando de fazer as coisas. Foi a exposição mais assim, que os guardas, as pessoas que tomam conta do espaço, ficaram felizes porque eles podiam mexer tudo. Não tinha que tomar conta, o público podia ir lá meter a mão, mudar de lugar. Não tinha dar bronca, mas eles podiam também brincar com isso. Então foi bem legal. E aí esse manto da Virgem, da Nossa Senhora de Nazaré, está aí também como uma coisa que já há algum tempo vinha, enfim, se fazendo presente nas minhas abordagens, é que
cada vez mais a luz se expande, essa relação minha com a luz se expande para além do físico, além da materialidade, além da matéria. Então vai para o campo mais do simbólico, das representações, e nada mais justo em Belém do que você colocar a Virgem da Nossa Senhora de Nazaré em evidência, né, e de maneira mais uma afronta, né, colocar ela invertida de ponta cabeça e tal, e só o manto, na verdade, não tem a imagem da Virgem, né, no caso. Bom, aí tem um outro momento também que foi bastante importante, é pensar nesse lugar do furo, né? Da agulha, que a gente usa, na verdade, o espinho, né? E que também nesse ritual, digamos assim, de ir coletar os espinhos, criava-se esse momento científico da coleta, né? De ir lá, de pegar um espinho, não é qualquer espinho, é espinho que eu coletei, colocar num tubinho, colocar uma etiqueta, dizer que espécime era esse espinho, que dia que ele coletou, não. Então você agrega uma atividade, amplia o território das experiências com o que está se produzindo e a importância disso, né? E aí que vem esse momento que eu acho que eu estou vivendo mais fortemente, porque assim, eu quando percebi isso, eu furei o olho simbolicamente, claro, porque eu pensei que esse mundo nos propicia esse ver tão intenso, tão poderoso, que é assim o que nos chega através da visão, para quem não tem esse problema, não tem algum problema, e que o volume de informações que nós absorvemos cotidianamente hoje está triplicado, quadruplicado, enfim, é muita informação. E que a gente não está sendo capaz de processar essa informação para que isso gere conhecimento. Então, só para situar uma experiência que me ocorreu em 2007, no Rio de Janeiro, eu tinha num grupo de pessoas que faziam essa atividade comigo, 4 pessoas surdas. E com elas eu tive que, obviamente, compartilhando com o grupo maior, a construção da câmara escura, passo a passo, já fazendo aquele movimento dos dedos e tal. E ao final eu pude perceber, constatar, isso me deixou bastante perturbado, bastante incomodado no sentido de o que está acontecendo, é que nesse passo a passo as pessoas que não tinham audição fizeram o passo a passo de maneira tranquila, de maneira mais rápida e precisa do que os outros que eram ouvintes e também tinham a visão. E por várias vezes, ao explicar o movimento que eu fazia com mais ênfase por conta das pessoas que não tinham audição, eu explicava que, olha, pega o papel assim, dobra 2 dedos aqui, passa, toda a explicação como eu fazia normalmente. E, curiosamente, essas pessoas perguntavam mais de uma vez o que era para fazer, o que tinha que se fazer. Então, conclusão dessa experiência, será que a fala não funciona? Será? O que está acontecendo? Aí resolvi, quando voltei em Belém, falei, bom, vou fazer o seguinte, eu vou experimentar fazer tudo sem falar nada. Eu falei, olha, eu vou estar aqui, objeto, a partir de agora você acompanhe os meus movimentos. Qualquer dúvida é só fazer barulho, como faz aqui, eu não entendi, tal, e eu repito e tal. E foi bem interessante porque tudo fluiu. A luz como fenômeno, a luz como potência, a luz como essas ordens de grandeza, né, me ensina muita coisa, me permite pensar em ordens de grandeza do mundo, de mim, das coisas, que eu não poderia, portanto, eu me permiti, na verdade, fazer essa leitura de que eu poderia olhar para a luz dessa maneira. Qual a essência da luz? Ou quais são as essências dessa luz, né? Das possibilidades de leitura que você pode fazer da luz. E aí eu vou um pouco nessa história de que de pensar um pouquinho na construção do conhecimento, dos saberes e tal, e aí eu estou lendo um pouco, eu não terminei de ler esse livro, mas uma amiga minha que é jornalista sugeriu essa leitura, sabe, porque ela me acompanha há muito tempo, que é do Edgar Morin, que é um autor, que é um pensador, enfim, que é um filósofo, que é um educador, enfim, é muita coisa, que tem vários livros, né, o Pensamento Complexo e tal, e eu vou um pouco nesse caminho do mundo complexo, né, porque eu acho que nós temos uma base
de educação que separa muito cedo o conhecimento em gavetas, né, em disciplinas, que deve existir, tem seu valor, mas essa separação de maneira tão, eu diria, radical, não contribui para uma construção efetiva do ser humano mais consciente, mais sensível a tudo. Então você precisa sempre estar corrigindo isso, porque a educação não está sendo tratada como deveria ser, no sentido de constituir uma formação efetiva, ética, sabe, sensível com o mundo. São coisas que são muito mais alinhadas com o mercado, com a produção, com aquilo que para a sociedade interessa formar, né? Humanos que funcionem dentro do sistema. O que não funciona no sistema está descartado, está à margem. Não é isso? Então, em suma, o que eu queria, na verdade, compartilhar com vocês é essa ideia de que nós, de uma maneira ou de outra, poderíamos estar utilizando nos contextos onde a gente tem aqui, possa estar abordando essas experiências com a luz, e encaixá-lo numa perspectiva mais aberta e não direcionada. Então, por isso que eu falo assim, na verdade eu faço isso hoje, não com o intuito de ensino de fotografia, por mais que isso, obviamente, constitua-se, ao meu ver, uma base fundamental para quem quer partir para a fotografia, porque dela, né, na verdade, desdobra-se todo o conhecimento, né, se vou falar de luz, de frequência de onda, de entender isso, de você filtrar isso para ter um determinado tom de fotografia e tal, está tudo presente aí nessa base, né? E também nesse campo, digamos, mais simbólico do que representa a luz, como conhecimento, como estado de ser, estado de espírito, de estar junto com o outro no estado de luz, né, de trocas, me parece que poderia ser mais uma experiência cotidiana e não assim só, né, para aqueles momentos de formação. Essa minha experiência com os processos me deram essa oportunidade de cair num oceano sem fim, tipo assim, eu estou num mar de possibilidades, né? E com essa história de estar trabalhando com um elemento que, na verdade, é o fogo, né? Tem ocorrido de maneira mais ou menos sintomática essas conexões com outros elementos vitais, como a água, né? Cada vez mais a água tem se apresentado como um elemento de conexão da vida, né? Nós somos água, nós precisamos da água, para você cruzar esses dois elementos com a terra, com o ar e, de repente, ficar brincando com esses elementos. Uma escola deveria ser, né, pensando um pouco pelo viés também do Edgar Morin e tal, que fala de religação de saberes, porque você desligou os saberes. Se mantivesse ligado, talvez fosse mais interessante de ter que fazer essa correção. É que talvez as escolas devessem ser espaços de experimentação com esses elementos vitais, né? Você chega lá e, bom, o que vocês querem brincar hoje de fogo? Então, bora ficar com o fogo. E o que o fogo pode nos ensinar, para onde ele pode nos levar. Né? O que a água pode nos ensinar, o que a água e o fogo, porque é toda, se você for pensar bem, é todo o conhecimento humano que se constitui e continua-se em busca, né? Ainda se pesquisa a luz, pesquisa-se as águas, né? Pudesse nos dar, no espaço de 10, 12, 15 anos iniciais, uma formação mais interessante do ponto de vista humano das pessoas. Não sei se isso ia servir para o mercado, mas de todo modo, acho que nós poderíamos estar mais integrados a esse cosmo, né? Essa coisa de você estar se percebendo nesse mundo amplo e não simplesmente aqui no teu território, no teu condomínio, no teu prédio, mas entender a rua de uma coisa que possa estar mais, digamos, sintonizado com as questões amplas e que não tenha que ser trazidas de volta uma coisa que se perdeu na saída. Eu queria perguntar como você vê a questão da verdade nesse tipo de conhecimento, né? Porque se pegar as teorias de luz, tem gente no passado que dizia que a luz saía do olho, né? Talvez se dava uma fusão, assim, de uma luz do fundo do olho com uma luz que vem de fora. Olha, sinceramente, eu não tenho muita preocupação com isso. Primeiro porque, assim, verdade é uma coisa para mim muito estranha, né? Entendeu? Porque existem muitas verdades e, enfim, eu transito muito pela coisa de que as verdades muitas vezes são passageiras. São verdades de hoje que não são mais verdades amanhã. Então, o que me interessa é que no seu estágio as pessoas vão um pouco
meio que um pensamento freiriano de que as coisas se constroem a partir de onde elas vêm, não a partir de você. Coexistem o Miguel, fotógrafo artista, e o Miguel educador? Coexiste na medida porque o artista é uma criação, uma fabulação, né? Na verdade, o artista... Na verdade, eu me considero uma pessoa, antes de mais nada. O artista é uma consequência de como as coisas são, e as pessoas acham que eu estou fazendo arte, entendeu? Tudo bem, tem um produto, digamos, a obra de arte, mas hoje, por exemplo, por mais que algumas exposições estejam acontecendo, sobretudo quando comecei a trabalhar com esses dispositivos, as exposições são resultantes de processos com pessoas. Volto para esse meu passado mais remoto, assim, é o ser, digamos, político, que eu me considero como qualquer indivíduo, ou por mais que ele negue essa condição. Nós somos seres que estamos na Terra e temos uma missão que a gente se dá essa missão de uma certa maneira. Então, eu sou artista, só posso ser, mas também não estou muito incomodado com o rótulo artista. Eu sou uma pessoa que, de uma certa maneira, se decidiu, num dado momento da vida, que o caminho tinha que ser um caminho não próprio para ser diferente dos outros, mas próprio porque fazia sentido para mim fazer esse caminho e não outro. Em 2004, eu fui convidado para produzir uma obra para o Memorial dos Povos em Belém, e como fotógrafo, né? Artista e tal. Então, Memorial dos Povos de Belém dizia respeito à cidade, dizia respeito aos povos que construíram essa cidade, e era uma fotografia, então, enfim, nada mais, né, o cartão postal, o lugar onde a cidade nasceu, o lugar onde até hoje a confluência dos povos, das culturas, da cultura ribeirinha da cidade, dos turistas que ali circulam, ser o lugar que representa esse lugar de Belém, né? Mas eu fiquei pensando com meus botões, como sempre tenho dúvidas sobre o que eu estou fazendo, né? Assim, tipo assim, será que é isso mesmo, uma foto do Ver-o-Peso? Né? Isso diz, isso para o Memorial dos Povos? Eu falei assim, mas isso não é nada, porque eu só vou assinar uma foto que qualquer um podia ter feito e colocado lá. Se eu estou falando de memória, de povo, de diversidade, de fim de contribuição, eu tenho que colocar alguma coisa dessas pessoas, mesmo que de maneira simbólica, representando e tal. Então, né, dei uma guinada e falei assim, bom, estamos entrando na era digital, né? Pixel, né? Ver-o-peso, diversidade, muitas cabeças, olhar de longe, do céu, tudo igual, você desce ao chão, cada pessoa é uma pessoa com uma história. Então fiz uma costura e falei assim, olha, eu quero contrapropor essa história, não vou fazer a foto pode até ser minha, mas não vai ser minha. Vão ser de todos que vierem participar nessa brincadeira que eu vou propor, que era fazer um projeto em que eu ministrasse algumas oficinas de pinhole, com aqueles tubinhos pequenininhos. Divulguei isso, convidei pessoas da cidade, convidei os trabalhadores, familiares do Ver-o-Peso, foram 120 pessoas que chamaram meu convite e fizeram fotografias do Ver-o-Peso com esses tubinhos. Como é que entra digital? Porque eu peguei a minha fotografia, que foi feita com a câmera digital, e estourei, quer dizer, coloquei a resolução de tal forma que, calculado que cada quadradinho disso aí tinha 4 centímetros de lado, né, pudessem caber o número de pixels na horizontal e vertical de acordo com o tamanho da tela onde ia ficar a minha fotografia. Aí, a primeira versão, essa versão é a versão já mais tramada, porque tem tecnologia aí, que tem um software que faz a renderização, calcula mais ou menos o tom de cinza e joga mais ou menos na área, no que tem uma máscara que acentua os traços da foto original. Mas, basicamente, o conceito, a base de pensamento era que o Ver-o-Peso, tá, a imagem do Ver-o-Peso, que as pessoas estivessem lá na sua autoria, cada uma com a sua fotinha feita, não é? Com sua câmerazinha, né? E que pudesse justapor essas fotografias em tons de cinza. Então, claro que a foto pixelizada, cada quadradinho, um tom de cinza é um tom de cinza plano, é uma cor só, é um tom só, desculpe, né?
um tom mais claro, mais escuro e tal. Nesta versão aqui, eu vou implodir tudo isso e crio uma outra relação de leitura que, assim, sim, tudo bem, é o ver o peso, mas cada unidade é uma unidade com uma identidade própria, de autoria, de cara e tudo mais. Então, é um jogo, uma brincadeira que eu fiz para que esta obra, que vai um pouco da minha cena, então seja uma justaposição das 120 pessoas que fizeram as fotografias. Essa versão aí tinha 7 metros de largura por 4 de altura, mais ou menos. Para mim não tem uma coisa mais incrível, mais assim, sabe, que me causa satisfação é quando uma criança pega assim, assim, por que a imagem fica invertida? Por que está de ponta cabeça? Eu falei, não sei. Por que será? Então, abriu a porta, uma janela que ele quer saber. Então, uma condição mais propícia, mais potente para que o indivíduo seja estimulado aí de encontro a alguma coisa é quando ele está curioso, né? Essa curiosidade que nos move quando somos crianças e somos curiosos, metemos dedo. Não mete o dedo aí, você vai estragar. Ninguém está estragando, ele não está estragando, não está quebrando nada, ele está só experimentando. Claro que ele vai quebrar o carrinho que comprou e custou, sei lá, R$20 e, pô, o cara detona no primeiro dia, ele desmonta aquele carrinho. Pá, estragou o carrinho, tá, custou R$20. Para ele não custou nada, né? Custou a experiência, só isso. Obrigado. A vocês. E tamo junto. Obrigado.